Superman está nos cinemas fazendo um sucesso estrondoso, muito além do que muita gente esperava. Até porque eu estou aqui com os meus amigos, eles vão reafirmar o que eu estou dizendo ou não. Ingo e Alan Fernandes. O Ingo é um amigo de velhos carnavais, se formou comigo na faculdade, é a primeira vez que a gente está gravando. E o Alan já de algum tempo aqui da Kryptonita, inclusive, já grava vídeos polêmicos, vídeos que são feitos para encher linguiça. E eu estou dizendo tudo isso porque os pensamentos vão se atravessando. Esse não é um filme para encher linguiça. Eu queria começar com o Ingo porque a gente viu toda uma trajetória da DC recentemente, com o Superman sendo construído desde 2013, mas sem uma catarse, porque a Liga da Justiça do Zack Snyder não é exatamente a catarse que a gente esperava. Começa por aí a história, né, Ingo? Esse Superman ele já começa podendo ter um fim diferente por ter começado bem, no meu entendimento. É assim pra ti também, que viu o filme? Eu acho interessante, Ronaldo, isso que tu pontuou, que ele tá fazendo um sucesso estrondoso, apesar da resistência de muita gente na internet. Dependendo do beco que você entrar na rede mundial de computadores e do chat que você frequenta, você vai ter uns detratores desse filme, gente detonando, malhando, por um fato muito simples, dele não ser o Henry Cavill e não ser uma continuação daquele projeto que o Zack Snyder estava fazendo. Eu acho que isso é uma coisa que o fã dos quadrinhos tem que entender e tem que estar acostumado, que tudo que você vai ver em outra mídia é uma adaptação e uma nova versão. Se a gente for pegar a história do Superman, começa desde dos telefilmes do Alien, preto e branco ainda, depois tem a série do George Reeves, os filmes do Christopher Reeves, que são antológicos, enfim. E cada um deles é uma narrativa diferente de uma história atemporal, do menino que vem das estrelas para salvar a humanidade ao seu modo, né? Com relação ao comportamento dele, não ser o do Henry Cavill, eu acho excelente isso, eu acho bacana o James Gunn chegar e poder passar suas impressões pro público e a sua interpretação do que seria o Super-Homem. A gente vê gente falando, mas isso não é o Super-Homem de verdade. Gente, se você for pegar na mitologia, o Superman, ele começou esse nome ser usado pelo Siegel e Shuster como um super vilão careca que tinha poderes telepáticos e queria dominar o mundo. Então a primeira versão dele, que a gente vê nos quadrinhos num formato meio de fanzine, é totalmente diferente do que está hoje. Eu acho que é improdutivo você falar o que é o Superman de verdade. Primeiro porque o Superman não existe. Ele é um personagem ficcional. E a ficção permite que você crie a sua interpretação, que você conte uma história do seu jeito. No cinema, a gente tem um Kal-El muito humano, muito bem representado, que era uma abordagem que o Snyder, em todas as aparições do Superman dos filmes dele, não existia. Você não falava praticamente no Kal-El, lembraram do Kal-El quando o General Zod veio, né? Que aí ressaltaram as origens dele. Mas o Clark Kent do Zack Snyder, ele era nulo, ele era inexistente, né? E eu acho que o Colin Switch, ele traz isso pro papel de uma forma que o Brandon Routh fez nas últimas aparições, no Superman Retorno tinha um pouco isso, mas o Snyder deixou, por escolha dele, né, pra baixo do tapete. Eu fiquei satisfeito com essa versão, um Super-Homem que ele mostra que, especialmente no final, ele pode ser um homem de aço, mas neste filme, o homem é mais importante que o aço. Legal, ele é mais importante que o super, né, Alan? E aí a gente, pontuando um pouquinho do que o Ingo falou, pode entender que a melhor forma de adaptar, às vezes, é não adaptar, é não ir ao pé da letra, é você costurar ali a sua proposta como diretor, como roteirista, para poder contar uma história. E aí esse Superman, no teu entendimento, ele vai no que há de mais puro de alguns quadrinhos, principalmente quando a gente olha diálogos, como o do pai do Clark com ele no Grandes Astros, a chegada dele, que não é mostrada no filme, mas de certa forma, pós-chegada dele lá no finalzinho, a relação do bebê Clark com os pais, tudo isso é essencialmente humano, como o Ingo falou, né? Olha, vamos falar assim, eu vou ser suspeito para falar Superman, meu herói preferido. A gente tá aqui, não é à toa que tá com uma camisa dele. Assim, Alan, nem era tanto o meu até um tempo atrás, mas eu comecei a mergulhar um pouco mais na lore do personagem e se tornou. Acho que pelo momento hoje é o meu herói favorito. O meu sempre foi, desde antes de eu aprender a ler, era os filmes do Christopher Reeve, o desenho dos Super Amigos, que é ruim, mas a gente garotinho amava. Não vamos falar mal dos Super Amigos, é maravilhoso. É um bobo que precisa. Mas ok, vamos lá.
E assim, eu amava o filme do Super-Homem e eu posso dizer assim, eu assisti, não é nem falar do Man of Steel, que a gente já sabe que, falando de adaptações, cada pessoa tem sua visão. O Snyder, obviamente, ele não é o diretor pra fazer Super-Homem, porque ele não tem a visão dele é diferente. Ele não gosta de quadrinho, cara. Ele fala Pois que ele não é. lê, que ele não consome Ele e não faz tem- o que ele acha que Então, tem que fazer e pronto. Vamos falar uma coisa do filme do Super-Homem. Ele é muito fiel ao gibi na essência. Na essência, cara, vou dar um exemplo aqui. O pessoal diz que o filme ele parece a Era de Prata. Não, a Era de quadrinhos da Era de Prata era muito ruim. Ele lembra os quadrinhos da Era de Bronze, que eu também não sou muito fã do Super-Homem dessa época, eu gosto do Burn pós-crise. Mas é aquela coisa, é tudo possível. Quem viu o filme é a parte de um conceito que tá lá. Universos compactos, pelo amor de Deus, que é coisa mais. Essa ciência malucada, né? Ele é bem isso aqui, só que com diálogos bons. Por exemplo, não são diálogos expositivos, uma direção ágil, umas coisas críveis, é a verossemelhança. Ah, é viagem? É, mas a gente compra aquela ideia, como vocês falaram. Não é um filme de origem. Simplesmente Graças falar. a Deus. O Super-Homem diz: há 300 anos os heróis surgem no mundo. E há 3 anos o Super-Homem existe e ele perdeu a sua primeira batalha hoje. Cara, é ótimo. Você não precisa. O filme ele não te explica nada e tá ótimo. Você não precisa entender. Tem coisas que eu concordo contigo, porque pensa só, quantas vezes a gente vai precisar ver Krypton explodindo, os pais do Batman morrendo. Quer dizer, toda vez que você for contar uma nova história do cinema, essa história tem que ser do volume 1, É um eu outro acho que ponto, não necessariamente. É um outro ponto de vista, né? Inclusive mostrando que as escolhas dele são sempre aquilo que vai prevalecer a partir do contato que ele tem com os terráqueos, né? Porque se questiona muito. O terráqueo, nós seres humanos somos maledicentes, a gente já tem uma tendência à maldade, né? Isso é até filosófico. Mas ali ele pega o que há de melhor da humanidade e desenvolve dentro dele, né? Apesar, a gente nem precisa talvez dar esse spoiler, da suposta ideia que os kryptonianos teriam para ele na Terra, né? Pois Que também é uma abordagem diferente, mas não inédita. Pois Não sabe inédita, onde tem exatamente. isso? Que tem isso? No seriado dos anos 90. Eu acho, se eu não me engano, a última O temporada. do Bruce Timm? Não, do Lois Clark. Live action. A última temporada é os kryptonianos vindo pra Terra pra fazer justamente isso, do seu harém, e queriam que o Super-Homem dominasse. A animação mais recente, aquela que tem a luz coreana e tal, também flerta com isso. E assim, essa é uma ideia muito popular, eu vou falar que é do Kirkman, né? Basicamente os kryptonianos fizeram uma coisa meio Viltrumita. Invencível. Então, Invencível, inclusive, a gente pode dizer que é o Dragon Ball Z do Ocidente, né? Porque a mesma trama do Dragon Ball Z de eu mandar o falo Goku é a isso, mesma história. O Super-Homem, Homem-Aranha e Dragon Ball Z, inclusive que destrói planeta. Ele é um filme que. Gente, eu pergunto a vocês. Vocês leram alguma coisa do Metamorfo antes desse filme? Até Pouquíssima hoje. coisa, assim, com longa duração, digamos assim, Não não. tem nada. Série regular eu nunca vi, eu vi ele Pois compondo é. grupos. É. E exato. é um personagem B pra Z. Cara, você assiste até ele, tá ótimo no filme, foi uma surpresa. Já teve essa conversa assim de que alguns personagens não funcionaram tanto, mas assim, todas as Pra mim, referências. tu me permite aqui o aporte, já que tu levantou a bola? Só que pra mim, em termos de personagem, que não funcionou nesse filme foi a engenheira. Não tô dizendo que ela está ruim no filme. O que eu tô dizendo é que eu acho que é uma oportunidade perdida você pegar a primeira aparição de um personagem do universo Wildstorm ser descaracterizada. Por que eu tô dizendo descaracterizada? Claro que o Gunn, ele tem autonomia pra contar a história dele. Eu só lamento que a engenheira Angela Spica, que é uma personagem tão bacana e que a característica que define ela é ela ser uma nerd de quadrinhos, numa situação dessa, ela tá junto de quem quer acabar com o Super-Homem. Se você fosse ser fiel ao material de origem, e aí o Gunn se permitiu tergiversar, eu só discordo um pouco disso, porque justamente com essa personagem ela ia ser a primeira pessoa a bater bomba pro Superman e dizer como o Superman é fantástico, maravilhoso pro mundo. Ela ia querer ser a melhor amiga dele, não opositora a ele. Isso é um fato. É. Mas assim, tirando ela, eu acho que. Cara, quem lê. Ó, dá um exemplo aqui, pega essa revista aqui. Isso aqui é uma da. Vários personagens que estão ali vieram daqui. A serenidade do Superman aqui é a que a gente acaba encontrando no filme, né? E os coadjuvantes, a relação com o Lombardi, com a Cat Grant, com o Jimmy. O jeitão do Jimmy no filme. Tá tudo aqui, que Tá é tudo a aí. essência. O Super-Homem ele é cheio de referência pra isso. E aí, se a Olha, gente pegar a discussão política, que a gente pode falar de forma breve, principalmente partindo do princípio de que a gente é um mundo muito mais conectado
hoje do que na época do Superman do Reeve, e muito mais, quer dizer, muito mais do que no Superman do Snyder. E, assim, a enésima potência comparado com o do Reeve, a gente tem o Legado das Estrelas ali, que vai trazer mais ou menos a discussão, Alan e Ingo, das fake news, de você forjar alguma coisa para tentar convencer a sociedade de que um super, ele é um problema e não pode ser uma solução. Isso está aqui também. Isso falando de referenciais. Eu acho que um ponto que a gente tem que deixar bem claro é que o roteiro desse filme, ele é um roteiro de 2023, então qualquer menção e referência que você fizer a um fato que está acontecendo hoje, que é muito recente de agora, pode ser sim mera coincidência. Agora, o que o telespectador que não é burro precisa entender é que se a carapuça servir para algo, se a carapuça daquilo que está na tela, de algum vilão que está na tela, servir para alguém do nosso mundo, isso já quer dizer muito sobre a personalidade daquela pessoa. A gente tem um Lex Luthor que ele tem essa inspiração do milionário mimado nesse filme. Ele é o bilionário, egocêntrico, maluco, filho da mãe, que não tá nem pra ninguém, não tem escrúpulos, é o dono do mundo. Uma premissa do presidente Lex, a gente pode estar vendo isso mais pra frente, ou ele já entrou num vórtice ali de se dar tão mal no filme que a gente não deve ter. Não, ele é bilionário, ele é super vilão, muito arriscado ele também, volta. né? Tenho certeza que em algum momento ele dá uma reviravolta. E eu acho que volta ainda com a Waller ainda ali junto com ele. Tem um fator que pode acontecer que deixa bem claro que nessa continuidade nós temos a Luthor Corp, não a Lex Corp. Isso é um pano de fundo para um legado, é uma empresa de família, não é a empresa do primeiro nome dele, é a empresa do sobrenome dele. Pode surgir aí um pai, um Lex Júnior, uma irmã, quem sabe. Quando a gente fala de Superman, mitologia do Superman e vilões do Superman, que tem uma galeria muito boa de vilões, literalmente o céu é o limite. Olha, uma coisa que a gente falou só da mensagem, assim, o filme, pra mim o foco dele me surpreendeu nesse sentido. É um blockbuster norte-americano, um produto pra faturar bilhões, que custou uma grana, e ele tem sim uma mensagem política. É um pouco rasa? Claro, mas ninguém nem esperava isso num filme desse. A mensagem basicamente estados com força maior atacam oprimidos. Como a carapuça lhe serviu para isso. E bilionários estão interessados nos seus próprios interesses. E é o homem comum que vai salvar. Que é o super-homem. Que é essa a essência. O Clark do filme... E tem o Clark, eu acho que... O homem comum do coração, né, Alan? Porque esse comum mas aí, cara, tu tá usando num sentido muito comum. Mas vamos lá, ele foi criado por 2 fazendeiros do Kansas, que é uma coisa... É um ponto que eu queria falar. O filme acerta muito nos pais do Clark. Idosos. Eu vi o Ivan Reis falando sobre isso, né? E o Ivan Reis ali da fase do Aquaman, né? Que é uma das minhas favoritas do personagem. Ele falou essencialmente isso. Eu tenho pais idosos e eu senti essa leveza, né? O frescor dos pais mais velhos que tem um referencial para com os filhos diferente do que a gente teria de um Superman, como a gente viu, comparando mais uma vez como é o caso do Superman do Snyder. Olha, né? E é uma coisa que a gente já gravou vídeo. A gente se emociona com isso. A gente já gravou vídeo sobre os pais dos quadrinhos aqui e citamos a Martha e o Jonathan. E o filme só reforça isso. Que eles são maravilhosos, você entende o que é o Clark Kent. A transição do final é muito bonita pra deixar isso claro, né? Eu não paro de ouvir a música que toca no final o filme do é Iggy Pop lá. O filme é bonito, ele deixa claro que... Aí a gente tem que ser assim, vamos contextualizar, nós estamos em julho de 2025. É um período que tá um pouco nebuloso ao ambiente ao redor. Você tem um personagem que é onde eu acho que o filme é messiânico, só que diferente do Snyder. Já falado isso nos bastidores aqui, que é um Deus que está acima da humanidade, não. É um Deus que desceu ao mundo dos homens, anda como os homens e diz: seja bom, vamos fazer o bem aos outros, independente da recompensa, independente de quem for. Ou seja, o Snyder é o Velho Testamento e o James Gunn é o Novo Testamento, é isso? Exatamente. Melhor definição. Exatamente. E eu não consigo ver, por exemplo, esse Superman em nada que desemboque num Injustice, por exemplo. Não consigo imaginar nada disso. Pra mim, ele é pra avançar, ser líder da Liga da Justiça, junto com Batman, e é isso. Tá aí, posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode, deve. Eu vi esse filme, eu acho assim, eu vi Comando da Criatura, Pacificador, a temporada 1 e VT 2 agora, eu acho que tem um estilo diferente de... Gostei muito do Pacificador, pois muito é, divertido. Eu acho que assim, a DC conseguiu, o pessoal, eu vi uma crítica, o pessoal dizer, não é um filme que tem universo compartilhado.
Meu Deus, como assim? Claro que Porque tem. o que mais tem... O pacificador aparece no filme, não, inclusive. E tá a porta aberta pra tudo. É um universo ali, ele só não tá de origem. E eu acho que a gente vai ter em breve uma Sociedade da Justiça nas telas. Aí. Ou liga. A Bem pergunta que eu provável. queria fazer é... Batman do Matt Reeves e Robert Pattinson funcionaria nesse universo? Acho que não, amigo. Também acho que não. Eu vou ser a voz contra aqui. Eu acho que funcionaria. Alguém tem que estar errado, né? Eu acho que eles iam ter que mexer um Palhaços. pouquinho, eles iam ter que desconstruir um pouco a ideia da Gotham do Matt Reeves. Eu acho que esse é o problema. Gente, isso que dá gravar com amigos, que a gente precisa o tempo inteiro, mas vamos por parte. Olha, eu vou defender porque eu acho o seguinte. Primeiro que tempo, o Super-Homem tem 3 anos, dá pra dizer que a crise de Gotham foi antes do Super-Homem. E assim, é um mundo que tem tons sombrios. A gente pode falar de uma cena que destoa no filme, que é a do árabe que... Vende comida vende comida e vira um herói simbólico. Sim, Aquela sim, cena é sim. Vira um mártir, né? Eu acho que assim, é o momento de dizer, olha, esse mundo não... É que nem Comando das Criaturas, que o final da Nina diz, gente, o mundo não é bonito. O mundo tem Super-Homem, mas tem coisas ruins. Eu ainda quero Batman nesse universo, porque eu acho que é melhor do que ter 2. Mas, concluindo, é um filme que eu não tava esperando grande coisa. Assim, eu não sabia o que esperar, eu tava muito comedido. E eu saí do cinema extremamente feliz. Não porque é o melhor filme do mundo, mas porque é um filme que pegou a essência do personagem. É um filme que funciona maravilhosamente bem. Tem problemas, tem um furinho aqui, outro ali. Mas me emocionou muito. E é o que eu queria no filme do Super-Homem. Um filme humano, um filme com sentimento, um filme com alma. Nota? 8,5 para 9. Eu daria um 8,5 sólido e merecido, mas assim, esse é um filme que a nota dele não conta toda a história. Sim. Eu tô muito feliz de ver um Superman que eu posso ver com a minha filha de 7 anos. Perfeito. Foi o que eu tive de impressão quando eu olhei pro lado, estava assistindo com meu filho, né? E aí vi ele emocionado com o filme. E aquilo, pra mim, as sensações que o filme me causou e que ele vem causando, né, desde antes de assistir, elas me fazem dar 9,5 para esse filme, porque seria como se eu estivesse exagerando muito dar o 10. Ele eu me senti afagado em todos os sentidos. Tem um ou outro problema técnico ali que a gente observa, mas é assim, para quem fica analisando e procurando às vezes pelo em ovo, porque as sensações que esse filme me causou, nenhum filme de herói que eu consiga lembrar nos últimos 10 anos causou. Talvez o último Vingadores. Que foi uma catarse, é outro caso. E o que veio depois, que me afagou como fã do gênero de super-herói, talvez tenha sido pelas referências e não pelo contexto geral, né? Teve filmes que me emocionaram pelo referencial, mas esse filme ele conseguiu em vários departamentos do que me faz gostar de uma obra, me sentir recompensado. Olha, né? Foi o service que o fã sempre quis ter. Eu acho que depois de um tempo bem nebuloso que a gente teve, inclusive de representação de super-heróis, aquele pseudo-realismo, que isso é um outro papo, de violência, de CB10, isso é ser herói. Super-Homem é o filme. Ele é aquele, ele mostra que ele é cafona, ele é brega, mas ele é atemporal. Gente, nós precisamos de um herói que seja esse tipo de representação. Seja um herói solar. Ser como ele surgiu, para ser um farol de esperança. Eu acho que esse filme... E assim, você começar o filme com o Super-Homem quebrado, espancado, derrotado, já é uma quebra de expectativa muito grande. Genial pra mim isso. Quando eu vi no cinema... Além da nota, eu vou dizer assim, pra mim esse filme ele teve um destaque, uma surpresa e uma decepção, tá? O destaque pra mim desse filme foi o Lex Luthor. Eu acho que o Holt, ele deu um tom pro personagem. Tem gente que não gostou, mas eu acho que ele é um Lex Luthor que traduz o que o mundo de hoje precisa e o que o mundo de hoje enxerga como vilão. Como usando mídia, usando sua fortuna para interesse próprio e de uma forma mais interessante. Aquele diálogo dos dois que mostra uma profunda inveja, uma mesquinharia dele acima de tudo, foi muito bacana. A surpresa pra mim foi o Senhor Incrível, o Mr. Terrific, que tá bem legal no filme. Uma bomba e a cena que eu fiquei mais impressionado no filme é aquela luta em segunda pessoa, que a Lois está presa lá e pelos olhos dela a gente vê é muito ele legal. Lutando. Ele direção dessa cena. Ele fez um pouco em Guardiões da Galáxia 2, é bem parecido, virou uma assinatura de James Gunn pra mim. Eu queria ter visto um pouco disso no momento em que o Guy Gardner aparece na luta ali do deserto. Olha, poderiam ter feito algo parecido com o Guy.
vou falar uma seria coisa legal. aqui. Você viu um cotoco de energia, meu amigo, mas já nada foi vai legal. barrar aquilo. Olha, eu vou falar uma coisa que... Podia ter sido mais, Qual é eu a queria ter visto um sensação, pouquinho mais. gente, de Guy Gardner ser o melhor Lanterna Verde representado nos cinemas? O meu filho é bom, né? E aí, vou te dizer, assim... A decepção, faltou tu A falar. decepção pra mim foi a engenheira, né? Pelos motivos que eu já coloquei. Eu acho que não... O Authority, ele pode ser um filme a ser feito para as pessoas que ficaram viúvas do Snyder e que querem super-heróis mais violentos, mas ciente de que o Authority sempre teve uma posição política muito forte nos quadrinhos e isso não teria como fugir de uma adaptação deles pro cinema. E talvez seja um momento para isso existir. Fico torcendo, enquanto vocês falaram da Sociedade da Justiça, vi alguma coisa, eu torço por um filme do Authority, vamos fazer assim, pode ser aquele arco do Kaizen Gamorra, eu vou ficar muito feliz. E eu quero ver também o Wally West como Flash, não quero ver Barry Allen. Não, nunca gostei também, nem nos quadrinhos. Eu quero que o Barry esteja lá, mas junto com o Wally e o Wally seja o uma cara. última agora. A gente podia ter um outro vídeo só falando de expectativa, já fica essa vontade. O minuto da Supergirl. Ah, e é aparecendo. sensacional. A roubou Supergirl, cena. a Supergirl do King, pra mim é a Supergirl absoluta. Entendi. Assim. Eu sou muito fã desse quadrinho e aí vale um outro vídeo Olha, também. E a gente não falou do lugar do óbvio, que é o lugar comum. Não que falamos todo da mundo- Mulher Gavião também. Não, mas que todo mundo amou, porque não tem mais o que dizer, todo mundo já falou. O Krypto. Ah, o Krypto é a senso alma do comum, filme. assim. É a O alma Krypto, do filme. só pelo fato de a gente ter visto que a presença do Krypto fez as pessoas se interessarem por adoção de animais, assim, é sensacional. Toda vez que eu vejo um cãozinho parecido com ele, eu quero levar pra casa. Desde então. Aumentou em 500%, 500%. a adoção de Gente, cachorro. e é o Absurdo. conceito da era de prata e bronze, que é horrível, E teoricamente. ficou assim, Prova de que incrível. na mão certa- E na medida certa. Na mão certa, qualquer ideia dá certo. Essa é a verdade. Eu vou deixar uma pontinha aqui, todo mundo já falou desse filme, a gente pode estar vivendo um mês de virada pro gênero. Tá chegando, nesse momento em que o vídeo tá indo pro ar, o Quarteto Fantástico. E, as primeiras impressões da mesma turma que gostou do Superman parecem ser positivas pro Quarteto. A cor voltou aos filmes de herói, né? perfeito. Saímos da era cinza. É um mês super fantástico. É isso Muito mesmo. bem. E aí a gente espera. Isso quem falou, inclusive, foi o próprio Pedro Pascal, o Pedro não foi? Pascal, ele publicou algo assim. E já fica essa vontade também minha aqui de ouvir vocês quando o quarteto sair. De repente, Vamos combinar a gente... então de assistir junto e aí a Vamos. gente pode comentar mais esse filme aí. Combinadíssimo. Combinadíssimo. De repente a gente já sai ali do cinema falando Já alguma faz coisa. alguma Maravilha. coisa. Faz as impressões. Olha, dica de leitura, faltou dar. Super-Homem e Grandes Astros. Você vai ler isso aqui e vai entender o filme. Tem um que não tá aqui, que eu quero indicar, que pra mim também é o quadrinho absoluto do Superman, é o Superman As Quatro Estações. Sabia Eu que tu ia adoro esse falar dele quadrinho, ele também. é, pra mim, assim, e tem situações desse quadrinho também que a gente vê no filme, Eu ia principalmente trazer o meu pra Diálogo mostrar, dos Pais e tal. Acabei esquecendo. É, sensacional. Valeu, Maravilhoso. galera. Obrigado, Ingo. Eu nem cumprimentei Valeu, vocês quando chegaram aqui. Só já fui naquele ímpeto que a gente estava querendo gravar faz tempo. Vão aos cinemas. Quem não foi assistir Superman, eu já estou cogitando ir pela terceira vez. E quando sair material desse filme, Blu-ray, alguma coisa assim, eu já vou querer colocar na minha O coleção. último revés, que eu fiquei triste. As cenas pós-crédito, a gente esperava outra coisa. Eu acho que a gente ficou mal acostumado com cenas pós-créditos que nos conectam com alguma coisa lá na frente. E essas foram mais pro lado da zoeira. Eu fico meio cansado de esperar até o final das eu quero fazer um contraponto aqui. Se acabar a cena pós-crédito, eu não vou reclamar. Eu também não. Porque eu acho que interessante é você ter a noção de que você vai ver um filme, o que você viu do começo ao final é a história a ser contada. Esse não Suficiente. precisava, esse não precisava. Valeu, galera. Obrigado. E olha, se você tá aqui em Belém, já é um fã de quadrinhos ou quer se interessar pela Nona Arte, esse espaço onde a gente está aqui, a Kryptonita HQs, muito bem frequentada ou não, vocês estão vendo aí quem é que tá aqui, né? Mas venham pra cá, façam negociação com o Antônio Bolt, com a Boltinha, com a galera que tá aqui, porque você traz o quadrinho que você tem ali encostado na estante, quer trocar, quer vender, vem pra cá, negocia, porque tem sempre algum material novo. Eu vou fechar com chave de ouro, porque eu sei que esse aqui os meus amigos adoram e tá aqui na estante. Tá aqui, ó, leiam o Noite das Trevas de Olha, Metal. pra Tô encerrar fazendo o essa vídeo, indicação Pra aqui. encerrar o vídeo, é eu batendo nele com isso aqui, tá? Não é a zoeira, eu gosto. Venham pra Kryptonita. Tchau, tchau, galera. Valeu.